A palavra diz assim em Isaías 63, no versículo 9: Em toda a angústia deles foi ele também angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Quando nós passamos por momentos de dificuldade e nós oramos e nada acontece, a tendência é pensarmos que Deus não se importa com a nossa oração, é que Deus ele não liga para a nossa dor, para o nosso sofrimento. Parece que existe uma barreira entre nós e o Senhor. Parece que Deus está ocupado lá no céu, fazendo as coisas dele, cuidando do mundo, e não tem tempo para poder se voltar para a nossa causa, para a nossa situação. Mas isso é um engano. Essa é uma percepção muito errada, que às vezes vem, mas vem mesmo sobre nós. O texto lido mostra que Deus ele não só se importa, como ele sente o nosso sofrimento. Ele sente a nossa angústia, ele sente a nossa aflição. O versículo diz assim: em toda a angústia deles foi ele angustiado. Ele também ficou angustiado. Como um pai que observa o seu filho sofrendo e sofre junto com ele, assim é a relação de Deus conosco. Esses dias recentemente eu levei meu filho para o médico e ele estava tendo uma crise respiratória e o pulmão dele praticamente fechou e ele estava com muita dificuldade de respirar. E quando chegou no médico, os médicos ali começaram a tomar as medidas que deveriam tomar para poder sanar essa dificuldade a princípio, né, que era a questão dos pulmões, e tentar estabilizá-lo. E eu olhando assim, eu fiquei desesperado, né, porque até entender o que estava acontecendo, aquela crise toda, a criança lá naquele estado, e eles aplicando nele algumas injeções com alguns tipos de medicamento para poder ver se surtia algum efeito. E ele berrando, chorando, tem 6 anos, mas a criança naturalmente chora quando toma uma injeção. Mas a gente sabe que aquilo, né, é algo para o bem, aquilo tudo tirando sangue dele, colocando acesso, dando injeção nele, e isso tudo é para o bem dele. Era necessário que o medicamento fosse administrado para poder haver uma melhora. Eu acredito que Deus lá no céu ele vê dessa forma também a nossa situação. Por mais que pareça não ser tudo isso que nós vivemos, nós temos essa certeza, em algum momento nós alcançamos essa certeza, é para o nosso bem. O deserto ele é um remédio amargo, mas é para o nosso bem. É necessário para que o mal que há dentro de nós, para que aquilo que tem que sair, para que aquilo que tem que ser combatido, venha de fato a ser combatido. Então Deus, assim como eu não me alegrei em ver a criança naquele estado, Deus ele não se alegra em nos ver chorando, deprimidos, em nos ver angustiados, uma angústia imensa dentro do coração. E o texto aqui dá a certeza disso, que em toda angústia, toda angústia, cada lágrima, cada dia, cada choro, cada oração, ele também se angustiou. E o anjo da sua presença os salvou. Em outras traduções, eu gosto da King James e da Nova Versão Internacional, que diz que ele mesmo, o Senhor, os salvou. É isso que Deus faz. Ele mesmo entra no nosso problema. Ele mesmo se volta para a nossa causa. Ele mesmo olha e fala: eu vou resolver. Eu vou inclinar o coração que tem que ser inclinado de volta para o lugar certo, para as pessoas certas. O Senhor tem disso, né? Quando na eternidade houve um diálogo para que alguém morresse, para que um preço fosse pago em prol do homem, o Senhor Jesus ele se prontificou. Ele disse: eu irei e morrerei por eles. O próprio Senhor, ele toma a nossa causa como se dele fosse, para nos salvar. Salvar é resgatar, salvar é tirar de uma situação que parecia ser impossível, cujo fim seria uma destruição. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou no seu colo, algumas traduções, por todos os dias. É assim, um dia após o outro, o deserto é diário, e todos os dias o Senhor ele tem cuidado de nós. Olha, eu digo para os irmãos, se não fosse cuidado dele, qualquer um de nós já teria pulado fora do barco. Isso é uma constatação. E Deus ele fala conosco de uma maneira tão maravilhosa. Esses dias eu estava vendo um programa, foi ontem, estava vendo um programa até de uma rádio que tem no YouTube,
e uma atriz, né? Na verdade ela era modelo, dançarina, e aí ela teve um problema na perna, né? Devido a algumas infiltrações que ela fez, algumas coisas de estética que deu muito errado, e ela quase veio a óbito por conta disso. Ela ia ser amputada ou morreria, seriam as opções que ela teria. E ela tem um encontro com Jesus nesse processo dela. Vanessa alguma coisa, não me recordo agora. E ela falou que um dia ela chegou desesperada e ela pegou uma Bíblia e ela abriu aquela Bíblia, e quando ela abriu aquela Bíblia, Deus falou com ela. Deus falou com ela de uma maneira clara. Ela disse que naquele momento a peça que faltava no quebra-cabeça da vida dela, parece que ela encontrou, e tudo passou a fazer sentido. O buraco, o vazio que havia dentro dela foi preenchido. Um vazio que nada preenchia. Não era dinheiro, não era riquezas, prazeres carnais, nada disso preenchia. Foi através de uma palavra, ela encontrou o Senhor. Um abrir de uma Bíblia. Daí ela desafiou até os convidados daquela mesa lá, daquele programa, e ela falou: olha, eu convido vocês, eu desafio vocês a abrir a Bíblia. A princípio vocês não vão entender, mas eu tenho certeza que quando abrir, de alguma forma, Deus vai falar com vocês. Deus vai se revelar a vocês, assim como Ele se revelou a mim. E as palavras dela, assim, com uma sinceridade, sabe? Ela com lágrima nos olhos. E esse é o nosso Deus. É um Deus que cuida. Ele é um Deus que tem prazer em nos socorrer. Aqui estava muito difícil a coisa para o povo de Israel, mas Deus lembra da forma com que Ele guiou o seu povo em meio à escuridão, com uma coluna de fogo, em meio a um sol absurdo, com uma nuvem. Como Deus descia sobre o tabernáculo, como Ele fez abrir o Mar Vermelho quando eles saíram do Egito, e quando eles chegaram em Canaã, Deus abriu o Jordão. Um Deus que proveu tudo, todas as coisas, os mínimos detalhes durante os 40 anos de deserto. Ele lembra como Ele cuidou deles, dia após dia. Irmãos, esse Deus não mudou. O nosso Deus é imutável. O mesmo Deus é o Deus que tem cuidado de nós, é o Deus que tem escutado as tuas orações, é o Deus que tem olhado para o teu choro, para as tuas lágrimas, e sonda o teu coração e conhece a angústia que está dentro do teu peito. E da mesma forma com que Ele socorreu Israel no passado, Ele irá socorrer a sua vida, a minha vida, Ele irá nos socorrer. Fique você com essa palavra, confia e descansa, porque o teu Deus te toma no colo e te conduz em meio a esse deserto.